Boa noite. Nosso assunto de hoje é a mobilidade urbana e o transporte público. Os brasileiros tiram da garagem todos os dias quase 40 milhões de automóveis. A frota total inclui também motocicletas, caminhões, ônibus, utilitários e tratores, e já supera 88 milhões de unidades. Os números não são conhecidos de todos, mas com certeza você sabe muito bem o que vamos debater aqui. Diariamente o brasileiro enfrenta o sufoco nas ruas das grandes cidades e convive também com um transporte público ineficiente e em péssimo estado. O planejamento das cidades, quando há, não privilegia a locomoção a pé ou de bicicleta. Afinal, o trabalho, os serviços públicos, as escolas e os locais de lazer estão longe da casa das pessoas. Estão aqui para debater esse assunto o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Ailton Brasiliense Pires, o jornalista do portal Mobiliza Brasil, ou melhor, Mobilize Brasil, Marcos de Souza, especialista em arquitetura e planejamento urbano, e ainda urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Cândido Malta Campos Filho. Mas antes de começar a conversar com nossos convidados, vamos ouvir as perguntas daqueles que enfrentam os problemas de ir e vir diariamente. O que fazer para ter um transporte público de qualidade? Você deixaria seu carro por um transporte público eficiente? Terá jeito para o caos urbano nas grandes cidades brasileiras? Vamos ouvir aqui o Ailton. O que você acha dessas perguntas, Ailton? Oportunas. A população sempre sabe quais são os seus problemas. Você vê que eles tocam as questões que devem ser colocadas. A questão se tem uma solução, tem, todos nós sabemos. O Cândido está aqui, faz tempo que ele leciona soluções de problemas urbanos. A população tem ideia por onde a coisa deve passar. Portanto, uma questão de aculturamento. De um lado, a questão social, a sociedade civil organizada, e do outro lado, a nossa classe política, que insiste em que a solução não é necessariamente a óbvia, que é você ter um plano urbano que organize a cidade, que dê prioridade para o veículo que tem maior capacidade de transporte, que é o transporte público, seja o trem, seja o ônibus, e que organize a cidade de tal forma que viver na cidade seja, antes de tudo, uma coisa prazerosa. O que nós fizemos, pelo menos no século XX, e estamos insistindo em continuar agora, é a prioridade total para o automóvel, a não organização da cidade, então você faz com que as pessoas realizem viagens enormes de meia hora, uma hora e meia para se deslocar entre onde ela está para onde ela deseja ir. Isso tudo tem um custo financeiro alto, um custo pessoal muito alto e uma degradação da qualidade da vida urbana. A população sabe o que quer. Agora, aparentemente, essa, vamos dizer assim, solução ganhou vamos dizer assim, uma escala que é até preocupante pela envergadura dos investimentos que precisam ser feitos. Por exemplo, a cidade como São Paulo, que tem vamos dizer assim, um dinamismo econômico muito associado ao mercado imobiliário, e uma escala vamos dizer assim, de gente que precisa ser transportada todo dia enorme. Quantos anos precisaria para se chegar, vamos dizer assim, a um padrão mais razoável de mobilidade em São Paulo? Se é que é possível isso? Olha, vai depender de dois fatores básicos. Um é que a população aceite a ideia que transporte coletivo é a solução. É um problema cultural, né? Hoje nós estamos vivendo uma propaganda maciça a favor do automóvel e isso é difícil de reverter, mas é possível, né? E essa é a primeira condição. A segunda condição é ter recursos suficientes para investir em transporte público na escala do problema. Eu acho que até agora não se investiu ainda na escala do problema. Mas para que isso seja equacionado, incluindo a questão que o Ailton já colocou, da distribuição no território das atividades que geram as viagens, né? Você tem que distribuir bem isso, você tem que compatibilizar o sistema de circulação, né, que vai sendo melhorado, com a distribuição das atividades, onde as pessoas moram e onde as pessoas trabalham, têm lazer, cultura, etc. Bom, esse entrosamento é o plano diretor que deve fazer. Mas só para polemizar, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, cuja reforma urbana daqui a pouco vai fazer, sei lá, 100 anos. As ruas, quer dizer,
a infraestrutura da mobilidade urbana são as ruas, que têm uma largura pré-determinada. Isso é uma parte. Elas foram, vamos dizer assim, projetadas ou definidas com um padrão de ocupação por metro quadrado muito inferior ao que acontece hoje, porque onde tinha um casarão, onde tinha um sobrado, onde tinha um prédiozinho de 3 andares, hoje estão construindo prédios com 20 andares, 10 andares, e a rua continua da mesma largura. Como é que vai se resolver isso? Por exemplo, ser uma moratória na construção urbana em determinadas regiões que estão não precisa moratória. adensadas. A questão não está no coeficiente de aproveitamento em si mesmo. O coeficiente de aproveitamento é quantas vezes você pode construir, né? A rua sendo estreita, mas você indo a pé até o transporte coletivo numa distância de 400 metros de onde estaria a estação, por exemplo, de metrô, a rua ela comporta muita gente andando a pé. A questão é que se você quer sair nela de carro, essa é a questão. Então, na hora que você põe prédio, associa ele ao automóvel, aí realmente não tem solução. Então você tem que pôr o prédio, mas associar a ele o transporte coletivo. As ruas de São Paulo, embora elas estejam, vamos dizer assim, mais ou menos estáveis, o sistema viário mais ou menos estável, na verdade estão perdendo capacidade de circulação na medida que mais carros entram em circulação nela, em detrimento ou da bicicleta ou do a pé até, e especialmente em detrimento do ônibus e do transporte coletivo. Vamos ouvir o Marcos aqui. Marcos, o que você acha disso? Por exemplo, os carros, quando o Ford estourou, né, com os carros, a ideia era uma família, para cada família um carro. Hoje a coisa funciona assim, para cada pessoa adulta um carro. Como é que resolve isso? Olha, eu queria lembrar que o automóvel, ele seduziu os urbanistas no começo do século XX pela possibilidade que o automóvel dava ao homem de viajar grandes distâncias, enfim, de se repensar a cidade, considerando a possibilidade de se vencer essas grandes distâncias. Mas ninguém nunca imaginou que o automóvel fosse transformar nessa armadilha que praticamente estagnou, impede que as cidades hoje andem. Ele, ao mesmo tempo, ele permitiu essa expansão, permitiu que as pessoas pudessem morar longe e trabalhar longe ao longo dos anos 50, 60 e 70, e na medida que se financiou isso tudo, isso inviabilizou a vida do cotidiano das cidades. O Cândido estava falando, da verdade, o que é o sistema viário das cidades. É uma coisa mais ou menos fixa. Se você pega fotografias do começo do século XX, você vê que são mais ou menos as mesmas ruas que foram sendo expandidas, roubaram-se espaços de calçadas, as calçadas eram mais largas, você tinha arborização. Os canteiros centrais. Então isso desestimula as pessoas de caminharem, desestimula as pessoas de usarem o espaço público, de andarem mesmo. Eu, por exemplo, vou todo dia de metrô ao trabalho, optei por isso há alguns anos, mas eu enfrento todos os dias aquela situação de andar pela rua e ver lixo, ver calçada esburacada e coisa e tal, e virei um chato ali do bairro, porque eu fico cobrando, vou à subprefeitura, vou brigar e tal. Isso na verdade, deveria ser a posição de todo cidadão, todo mundo que vive na cidade deveria ter essa relação mais íntima com o espaço urbano e deveria cobrar mais das suas autoridades. Eu diria que quem caminha vê isso muito claramente. Quem anda de bicicleta também vê, porque você tem a possibilidade de parar, você vê os buracos e tal. O automóvel é quase como um avião, que você trafega pela cidade, quase sobrevoando a cidade, sem enxergar os detalhes daquilo que está acontecendo. E te isola, de alguma maneira, do ruído que está lá fora, da poluição, da poeira. Então, se nós seguirmos nesse caminho, nós teríamos uma cidade com edifícios enclausurados, fechados, e pessoas que viajam dentro de bólidos enclausurados também, e um ambiente externo completamente hostil. Então, eu acho que não é isso que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o caminho, acho que é buscar frear essa coisa do automóvel e buscar alternativas que existem, mas precisam, vamos dizer, ser potencializadas com mais investimento. Que são os metrôs, sistemas de VLTs, Agora, você acha que é possível fazer isso só pela conscientização? Ou é preciso haver uma legislação mais, vamos dizer assim, rigorosa com relação a isso? Azenha, deixa eu falar uma coisa para você antes. É provável que nenhum de nós três seja contra o automóvel. Pelo menos eu não sou. Nós somos contra o uso abusivo do automóvel. A economia precisa do automóvel. Ela gera muito mais empregos que qualquer outro. Não é à toa
que os ministros de Fazenda fazem o que podem para fazer com que a indústria automobilística cresça, etc. Ela dá enormes retornos financeiros para o governo. Mas não há possibilidade de nós continuarmos nesse desenho de utilização plena do automóvel. O Marx falou uma coisa agora importante. O automóvel te desliga da cidade, você perde a intimidade da cidade. Aquele buraco da rua é do morador. Qualquer coisa ali do entorno não é com você. E isto não é verdadeiro. Você é um ser fecha urbano. o vidro, liga o ar-condicionado. Exatamente. Você tem que ter intimidade com o lugar onde você está. E não apenas onde você está e onde você chega. Por isso que as calçadas não são plano de governo de nenhum prefeito. Nenhuma cidade brasileira tem a preocupação de fazer calçadas, que é a coisa mais elementar que existe. Há poucos dias aqui em São Paulo, um jornal de São Paulo estava mostrando os custos de acidentes de trânsito e de pessoas que caem em calçadas. É uma barbárie o cidadão não cuidar da sua. Agora, uma barbárie maior é os prefeitos não cuidarem das calçadas. Eles cuidam do pavimento onde anda o veículo, mas não cuidam do pavimento onde anda o cidadão. E o Código de Trânsito, esse que está aí, é de parede a parede. É calçada, a parte carroçável é outra calçada. Só que os prefeitos fazem de conta que não é com eles. Então nós temos um problema social e cultural muito grande. O nosso problema não é ter lei. Você tem uma lei, mas como Mas a responsabilidade da calçada não é por conveniência do proprietário, do prefeitos, comerciante, por conveniência do Código de prefeitos, Postura das cidades? Por pura conveniência. Quanto custa um metro quadrado de pavimento que você coloca o automóvel? X. Quanto custa um metro quadrado do pavimento da calçada do cidadão? Provavelmente 1000 vezes menos. Você incorporar na pavimentação da rua a calçada não aumentaria nada em termos de custo, mas a cultura não permite. Então, nosso maior problema é a mudança cultural, de valores, de comportamento. A calçada não faz parte do meu pensamento. Eu quero andar de carro e não pode ter buraco. Se tiver, o prefeito é capaz de perder a eleição. Mas o cidadão que tem uma rua esburacada, existem ruas na cidade de São Paulo que são emblemáticas. A calçada tem meio metro. A rua é em declive. Você tem um loteamento de 5 metros. Eu até vou sugerir para vocês depois algumas ruas em São Paulo que é uma brincadeira alguém imaginar que o cidadão possa